Primeiro, né, o que nós temos hoje em debate no Senado, que foi aprovado na CCJ, é essa redução da escala, que no caso é uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional. Nessa proposta de emenda constitucional, ela altera o inciso 13 e o 15, salvo o melhor juízo, do artigo 7º da Constituição da República. O artigo 7º, ele está inserido dentro do rol de direitos sociais, né? Os direitos sociais, ele vem, é uma construção histórica, junto com o constitucionalismo social, que vem desde 1917, a Constituição Mexicana de 17, depois a Constituição de Weimar na Alemanha de 19. Então, nós tivemos uma construção de direitos sociais. Esses direitos sociais, em 34, na Constituição de Getúlio Vargas, nós tivemos ali a previsão de diversos direitos sociais, e a Constituição de 88 trouxe também esses direitos sociais e um rol, tanto no artigo 6º, que nós temos diversos outros direitos sociais, né? Direito do trabalhador não é o único direito social previsto na Constituição, e nesse artigo 7º. E essa PEC vem justamente nesse contexto. Vamos alterar esse artigo 7º para estabelecer, mantendo a integralidade do salário, sem redução de salário, nós vamos estabelecer, então, uma redução da jornada até 36 horas, 8 horas por dia. Essa é o mote, a PEC, dessa PEC, que foi proposta pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e que foi lá em 2015, né? Uma PEC antiga, não é um debate que aconteceu de um dia para o outro, né? Então, acho que um primeiro ponto que é importante nós temos em mente essa redução da escala não é uma medida que está sendo tomada a solavanco. Nós tivemos algumas audiências públicas, temos estudos, temos alguns testes, e agora voltou a discussão. Em 2023, o próprio senador Paulo Paim fez um requerimento para desarquivar, e ela volta à discussão da redução da jornada para alterar esse artigo 7º da Constituição. É um tema controverso porque você coloca os dois polos, o polo empregador e o polo empregado, basicamente em um aparente conflito, um aparente confronto, como se o empregador quisesse manter a jornada como está e o empregado quisesse a redução da jornada. O importante é nós observarmos quais são os argumentos para essa tomada de decisão e o porquê que essa PEC está aí, né? A redução de jornada nós já tivemos na Constituição de 88. Nós tínhamos uma jornada de 48 horas, que foi reduzida na Constituição de 88 para 44 horas semanais. Tem até um estudo que dentre outros aspectos, analisou se houve algum prejuízo à questão do emprego, se houve algum custo absurdo da mão de obra e tudo mais, de 88 para 89, com essa redução de 48 para 44. Né? E não foram identificadas grandes alterações negativas no curto prazo de 12 meses. Né? Isso pensando da redução de 48 para 44. Mas é claro que agora nós estamos falando de uma outra redução, uma redução expressiva que viria de 44 para 36 em uma outra conjuntura. Mudou muito o cenário tecnológico, o cenário econômico de 88 para cá, inclusive a nossa maturidade institucional. E as discussões, elas basicamente elas transitam ali nos argumentos econômicos, né? E eu acho que são dois grandes argumentos que nós temos que colocar em pauta quando o debate é a redução de jornada, que é justamente o argumento econômico e o argumento voltado para os direitos sociais da saúde do trabalhador. Quando nós olhamos para o argumento econômico, existe uma parte da literatura que defende, que considera que a gente geraria um aumento de postos de trabalho com a redução da jornada e manutenção dos salários. Por quê? Seria uma ideia de compartilhamento do posto de trabalho, né, de um work sharing, em que você, por ter uma redução da jornada, o empregador ele contrata mais. Com isso, a gente reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego, você aumenta a renda. Aumentando a renda... Mas essa é uma polêmica, né, doutor? Sim, é uma perspectiva. A proposta é reduzir jornada sem reduzir salário. Sim. E o empregador, para suprir, né, esse dia de trabalho, ele vai ter que contratar mais uma pessoa. Só que ele não reduziu o salário daquele que não vai trabalhar, né, um dia da semana. Exato. Por isso e que aí, eu quem falo, emprega é uma equação diz que complexa. pode sobrecarregar o orçamento
da empresa, a saúde financeira da empresa. É uma equação complexa, né, Chico? Não tem proposta incluindo subsídios nessa situação como em alguns outros países. E aí, esse que é um outro ponto, situação. é um outro ponto, Alex, que é importante, porque pensando no compartilhamento pós-trabalho, de fato faz sentido, só que a crítica que se tem a esse posicionamento é justamente essa. Por quê? Ao lado do aumento de postos de trabalho, você teria que ter uma contrapartida para a redução do custo do trabalho para o empregador. Só que aí entra o dilema: como reduzir o custo do trabalho sem você remover, subtrair, mitigar, enfim, direitos sociais, o direito do trabalhador, né? Diversos outros países já adotaram isso. Diversos outros países já têm essa redução da jornada. Então, se nós temos França, salvo o melhor juízo, Alemanha, Holanda, Dinamarca. Então, Islândia, isso mostra... Reino Unido. A Islândia começou, né? Mostra foi um cenário inteiro. Acho que na França nós tivemos a redução para 35 horas em 2000. Se eu salvo o melhor juízo, Aqui tá? foi... É verdade. Aqui diz que a Islândia foi, mas a França também está ali junto, enfim. E aí nós temos um ponto que também é importante. Não é porque fizeram que nós temos que aplicar ipsilitris o que foi aplicado lá fora. Nós temos um outro contexto. Veja que eu estou falando de países desenvolvidos, Japão, países que nós não temos alguns problemas que o Brasil enfrenta ainda de busca pelo desenvolvimento, né? Algumas características de subdesenvolvimento. Então, nós temos que trazer para o nosso contexto de país na América Latina, e isso traz uma outra faceta, que um país que tem mais problemas de subdesenvolvimento, que tem mais características de subdesenvolvimento, também precisa trazer mais direitos para o empregado, mais direitos sociais, para garantir que ele tenha também uma vida digna e que esse subdesenvolvimento, que essa característica de um país em desenvolvimento, não venha suplantar esses direitos sociais. Na verdade, o objetivo da redução da jornada, partindo do pressuposto que os atestados são legítimos, né, de que a pessoa realmente está passando por algum problema e que ela precisa se afastar do trabalho por conta de um problema de saúde, a PEC ela vem justamente, um dos motes dela é justamente a saúde do trabalhador. O que se argumenta é que jornadas extenuantes, jornadas que tiram do trabalhador a possibilidade de desenvolver outros aspectos da vida, pode gerar problema de saúde. E ao gerar problema de saúde, você tem uma externalidade naquela medida que é gerar custo também para o Estado em relação ao tratamento de saúde daquele trabalhador que sofre com tudo isso. Então, pensando até num viés pragmático, né? Pode reduzir o atestado? Sinceramente, assim, falar se vai ou não reduzir é um exercício de premonição que não me compete. Mas fato é que um dos motes da PEC, aí voltando para aquela ideia originária que eu disse que nós temos um argumento econômico, um argumento social, um dos aspectos da PEC é justamente isso, preservar a saúde do trabalhador. E um ponto que eu considero relevante na PEC independentemente dos países que tenham adotado, que já são países desenvolvidos, me parece que essa é uma pauta de um país em desenvolvimento. Discutir a jornada de trabalho é mais um interesse nosso, latino-americano, do que um interesse de países desenvolvidos. E por que eu digo isso? Quanto maior a jornada, e eu não estou dizendo que nós temos que reduzir ou não, isso está em debate, está em tramitação, e como toda lei, ao menos deveria, ser acompanhada principalmente uma emenda constitucional, né, ser acompanhada de estudos técnicos. Tá? Mas a ideia central é que nós discutamos a respeito dessa redução da jornada, porque quando você reduz a jornada de trabalho, de fato, o trabalhador ele tem mais tempo para desenvolver outros aspectos da vida. E por que eu digo que isso é uma pauta de desenvolvimento? Se você for fazer uma leitura, por exemplo, de Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade, ele diz que para se alcançar o desenvolvimento, né, grosso modo, ele diz que para se alcançar o desenvolvimento, uma nação ser desenvolvida, o ser humano ele tem que ter a possibilidade de se desenvolver a sua condição de agente, de desenvolver as suas capacidades. E só assim ele vai ter a plena liberdade, e somente a liberdade plena é que vai fazer com que o país saia de um cenário de subdesenvolvimento para um cenário de um país desenvolvido. Então, eu julgo pertinente a PEC e a discussão da PEC.
Não sei se vai ser no texto que está aí. Né? Nós tivemos, acho que, 3 emendas já desde a proposta original. Ter passado na CCJ é importante, porque se não passa na CCJ, a PEC já morre ali, né? Já não vai avançar. Um simples despacho do presidente do Senado, ela já cai. Então agora nós vamos ter essa discussão no Senado, depois teremos essa discussão na Câmara, e nós vamos debater se, enquanto nação, nós estamos prontos para, de uma certa forma, enfrentar esse dilema do custo da mão de obra, do custo do trabalhador, e ao lado a questão social, que vai possibilitar que as pessoas desenvolvam a sua capacidade de agente. O debate eu concordo, eu acho